o máximo que pode acontecer é dar uma casca grossa em cima da ferida. Mas quando dá essa casca grossa, a ferida por dentro ainda precisa ser tratada. Tem muita gente nos dias de hoje confundindo cicatriz com casca grossa. E deixe-me falar uma verdade da parte de Deus nesta noite. Para casca grossa, somente a unção do Espírito de Deus para remover a casca e cuidar da ferida. Tem muita gente escondendo ferida com casca grossa, mas Jesus remove casca grossa através da unção do teu Espírito, porque a unção despedaçará o jugo das nossas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente a gente chega no capítulo, ou melhor, no Salmo 23, e já estamos terminando conforme pedimos 15 minutos. O Salmo 23 é o Salmo do pastor, todo mundo sabe disso. O Salmo 23 fala da relação que Davi tinha com as suas ovelhas, mas fala principalmente da relação que Deus tinha com Davi, a ponto de Davi se comparar, se sentir uma ovelha do rebanho de Deus. E neste sentimento, Davi nos informa que existe todo um cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Nos primeiros versículos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. E chegamos no versículo 5, quando o salmista diz assim: ainda que, como é que diz o versículo 5? Ainda preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus, unges a minha cabeça com o meu cálice. Agora Davi estava falando de um cuidado muito grande que o pastor tinha com as ovelhas. Naquela época, naquela região, haviam insetos que gostavam de ovelhas. Existiam insetos que eles gostavam de infestar ovelhas, gostavam de pousar na cabeça das ovelhas. E os insetos eram tão bravos, eram tão perniciosos, eram tão perigosos, que eles pousavam na cabeça das ovelhas e acabavam fazendo uma ferida na cabeça das ovelhas. E com essa ferida, a ovelha vinha a óbito. Os pastores, sabendo disso, ungiam a cabeça das suas ovelhas com um óleo especial, óleo este que impedia que os insetos ficassem sobre a cabeça das ovelhas. Óleo esse que impedia que esses insetos provocassem uma ferida na cabeça das ovelhas. É por isso que o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo. Se nós transportarmos isto para o reino espiritual, nós vamos perceber que existem demônios que estão preocupados em trabalhar na nossa mente. Existem demônios que estão preocupados em nos destruir, em nos desestabilizar, em fazer com que nós não sigamos no rebanho. Mas nesta noite o Senhor está nos dizendo que Ele tem o óleo da sua unção sobre a nossa cabeça, e demônio nenhum vai se aproximar, demônio nenhum vai fazer feridas na nossa cabeça, pois nós estamos protegidos pelo óleo do Espírito Santo de Deus. Você quer ver a diferença de um crente cheio do Espírito e de um crente sem o Espírito Santo? Olha para a cabeça dele. É claro que nós estamos falando isso no sentido espiritual. Crente que está com muito problema na cabeça, que está pensando em ir para o mundo, está pensando em cometer loucura, está pensando em desobedecer, está pensando nisso, está pensando naquilo, pode olhar para a cabeça dele que não tem óleo. Naquela época você olhava para as ovelhas, algumas
tinham insetos sobre a sua cabeça. A ovelha andava, parecia até uma nuvenzinha preta que andava junto com a ovelha. Eram os insetos. E aqui a presença dos insetos era sinal da ausência da unção. A presença dos insetos era sinal da ausência da unção. Mas você olhava para outras ovelhas e você via que não tinha absolutamente mosquito nenhum sobre a cabeça dela, porque o óleo da unção, ele emitia alguns gases esses que expulsavam, gases esses que jogavam para longe aqueles insetos. E é isso que Deus tem feito na minha e na tua vida. Quanto mais unção, quanto mais poder de Deus, quanto mais graça de Deus sobre as nossas vidas, mais para longe o inimigo vai ter que se retirar, porque o óleo é o que faz a diferença. O óleo é quem nos protege para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E terminando, uma das outras características do óleo era que o óleo era passado no corpo, tanto de ovelhas quanto de pessoas, quando eles queriam se proteger do calor do sol. Quando o sol estava muito causticante, as pessoas geralmente passavam um óleo um pouco no braço, um pouco no rosto, para proteger. Era como se fosse um protetor solar daquela época. Se as pessoas daquela época usavam o óleo como protetor solar, eu quero entender que no sentido espiritual existem provações que nós só iremos suportar se nós estivermos revestidos do óleo do Espírito Santo de Deus. Interessante que os vasos, quando eles eram preparados com todo cuidado, com toda dedicação pelo oleiro, quando chegava no produto quase final, quando o vaso estava pronto para entrar dentro do forno, antes de entrar no forno, o oleiro revestia o óleo, revestia o vaso com esmalte, com óleo especial, para que quando ele entrasse na fornalha, ele não trincasse, ele não se quebrasse. Assim é a unção do Espírito de Deus na minha e na tua vida. Quem está revestido na unção não teme o calor das lutas, não teme o ardor das dificuldades. Você vai até sentir, mas você não vai trincar, você não vai quebrar, você não vai rachar, você não vai desistir, você vai continuar caminhando neste deserto para a glória de Deus, porque a unção te protege, a unção te transforma, a unção te fortalece. É a unção de Deus que faz a diferença na tua vida. Foi por isso que Jesus, ao inaugurar a dispensação da graça, ele sai do deserto, chega em Nazaré, vai para a sinagoga e senta lá no cantinho dele. De repente alguém percebe que tinha um visitante naquela tarde e diz assim: ô, você visitante, vem aqui, fala uma palavra para nós. Jesus vai para o púlpito, abre a palavra lá em Isaías e começa a ler: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele me ungiu. E Jesus repete aquilo: Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para libertar, Ele me ungiu para anunciar, Ele me ungiu, Ele me capacitou. A Bíblia diz que Jesus fecha o livro e volta para o seu cantinho e senta lá, mas as pessoas não resistem à presença de Jesus e começam a perguntar: que palavra é essa que você trouxe para nós nesta tarde? E Jesus começa a dizer: hoje se cumpriu esta palavra entre vocês, hoje se cumpriu esta palavra em vocês. Meu irmão e minha irmã, nesta noite eu quero finalizar esta palavra dizendo as mesmas palavras de Jesus, mas não em relação à minha vida, mas em relação à tua vida. Hoje se cumpriu esta palavra entre nós, porque o Espírito Santo, Ele te ungiu para vencer, Ele te ungiu para pregar a palavra, Ele te capacitou para fazer a obra. Então adore, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque não vai ter inseto que vai te parar, não vai ter calor do sol que vai te parar, não vai ter discriminação que vai te parar, porque você possui a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor.